Uma das coisas que parece se fazer presente na nossa geração e ser algo inquestionável é que você precisa se tornar um sucesso. A palavra medíocre, mediocridade, mediano se tornou basicamente um xingamento. Toda vez que você acha que uma pessoa não está se dedicando o suficiente, ela não está fazendo o suficiente, ela não é boa o suficiente, ela é medíocre. Medíocre parece que virou um sinônimo de ruim, de baixa produção, de não realizar aquilo que é necessário. Porém, a realidade é que isso acaba criando na mente das pessoas a ilusão de que elas serão extraordinárias, de que elas serão realmente incríveis e de que elas farão coisas grandiosas. Mas, se nós olharmos com muito cuidado, nós vamos ver que poucos são os homens na história da humanidade que fizeram coisas grandiosas de verdade. A maioria dos homens existiu e viveu a sua própria vida. E isso tem o seu valor intrínseco. Veja, se a vida ela é vivida no sentido aonde você busca o seu prazer e o seu conforto, e muito mais do que prazer e conforto, você saboreia a vida como a dose das sensações da existência, ela vale mais do que a morte. Mas fazer algo grandioso não é uma coisa que está destinada a todos os homens que pisaram nessa terra. Pelo contrário, a grandiosidade se destaca, a excentricidade, a capacidade de ser excelso, de ser excelente, se destaca justamente porque todos os outros não o são. A realidade é que a única forma que você se torna realmente bom, extraordinário em algo, é você abdicando de outras coisas da sua vida. A menos que você nasça com uma capacidade ímpar que te torne naturalmente mais destacado, você não poderá se tornar alguém extraordinário em algo sem dedicar-se a isso de maneira que outras partes da sua vida percam em detrimento dessa nova habilidade que você vai desempenhar. Mesmo aqueles que nascem com habilidades inatas, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que são grandes exemplos do futebol, é o esporte mais conhecido do Brasil, então eu entendo que você vai conseguir compreender a mensagem a ser passada. Eles nasceram com habilidades inatas e realmente se tornariam jogadores de qualquer maneira. Mas o Cristiano Ronaldo poderia estar jogando em um time qualquer. O Léo Messi, ele poderia estar jogando aí em algum time chinfrinho de uma segunda divisão e ainda assim estaria sendo mais destacado do que a maioria das pessoas porque ele nasceu com uma habilidade inata. Mas mesmo esses homens, para conseguir se destacar dentro do ambiente onde todas as pessoas que estão ali possuem uma habilidade natural, necessitaram de uma rígida disciplina e de abdicar partes da sua vida e de entregar parte da sua vida em detrimento daquilo. Eu nunca vou esquecer a história de um homem que foi jantar na casa do Cristiano Ronaldo e quando ele chegou lá, eu acho que era uma ceia de Natal, era algo assim, ele foi na casa do Cristiano Ronaldo e a janta era frango grelhado, sem pele e água, com salada. Isso é o que o Cristiano Ronaldo comia. Ele está abdicando de coisas da sua vida e outras partes para aquilo. Será o Cristiano Ronaldo um bom marido? Será o Cristiano Ronaldo um pai de excelência? Talvez sim, talvez não. A realidade é que quando nós falamos de Cristiano Ronaldo, nós só vemos duas coisas dele. Nós só vemos ele como um profissional do futebol e como a estrela que ele é, obviamente, e como um pai e um marido. Família e trabalho são as únicas duas coisas que nós vemos o Cristiano Ronaldo fazendo. Mas, quais são os hobbies do Cristiano Ronaldo? O que o Cristiano Ronaldo passa tempo? Será que o Cristiano Ronaldo passa 2, 3, 4 horas por dia jogando um videogame? Não. A realidade é que tudo que nós vemos do Cristiano Ronaldo são duas coisas. E ele é alguém que nasceu com uma habilidade extraordinária. Mas ainda assim, ele só consegue ser extraordinário em duas coisas na sua vida. O resto da vida dele é praticamente congelada. Enquanto você expande o seu braço e faz várias coisas diferentes,
Ele só faz duas. O resto da vida simplesmente parece não existir. E isso é que chama a nossa atenção. É o fato de que a maioria das pessoas hoje em dia estão esperando ser extraordinárias. Mas eu quero que vocês entendam por que é tão difícil ser extraordinário em algo. Por que isso é custoso e por que não necessariamente você tem que desejar isso. Talvez você o queira, talvez não, mas você precisa pausar e pensar nisso como um ser. E mais do que qualquer coisa, eu quero, após terminar esse vídeo, libertá-lo da ideia de uma extraordinariedade que você parece ter inato a você, onde todo mundo é extraordinário e você é comum. Eu quero te apresentar a um mundo de comuns. Vem comigo para a tela do meu telefone, que eu fiz uma planilha no Excel para poder te mostrar mais ou menos como eu vejo isso acontecer. Trouxe vocês aqui para o meu telefone para poder explicar. Separei aqui 5 pilares que seriam aí da vida da pessoa. Corpo, entenda isso aí como corpo, beleza, saúde. Carreira, basicamente estou falando de dedicação à carreira e não quanto ganha. Um médico que tem uma dedicação normal ganha mais do que um eletricista com dedicação normal, né? Família, vida financeira, e aqui a gente está falando de saúde financeira, quanto que a pessoa gasta em relação ao que ela ganha, e diversão. Aqui eu não estou falando de diversões obrigatórias, igual levar a namorada para sair. Estou falando de hobbies, de diversão que o cara gosta de fazer por ele, para ele, sozinho, tá entendendo? Eu quero que vocês imaginem que você tem 100 pontos. Esses 100 pontos aí, eles são como RPG, 100 pontos de XP, né, de energia, de Brahma, para você poder usar durante o seu dia. Isso daí representa 100% do tempo do seu dia, 100% de você, 100% da sua energia, ok? Uma pessoa normal vai dividir a vida dela como? Perceba aí os traços amarelos, que eles são a medianidade. Ela vai dividir igualmente em tudo, basicamente, e vai ter aí uma vida aí, um corpo aí com 20% de gordura, 17, 18, 19. Vai ter uma vida aí com uma carreira júnior, né, uma carreira de dedicação comum. Vai ter aí uma família comum, não é uma família infeliz, mas também não é uma família feliz. Vai ter aí uma vida comum, 0 a 0. Não é alguém que está endividado, mas também não é uma pessoa que, nossa, tem uma saúde financeira linda. E vai ser uma pessoa de diversão comum aí. Vou dizer que 10% do que ela ganha aí, se ela ganhar R$1.000, R$100, ela gasta em algum hobby que seja ela. Olha a mágica. Uma pessoa que é MGTOW, por exemplo. Não vou começar pelo MGTOW não. Segura o MGTOW. Um cara que ele é um tradicional conservador, por exemplo. Como é que funciona ele? Para o tradicional conservador, duas coisas vão importar. Carreira. Por quê? Porque ele tem que ganhar muito dinheiro, e família. Olha só a mágica. Quando um cara ele decide gastar mais pontos nessas coisas, igual você está vendo aqui, ó, 30 e 30, não sei se você consegue perceber, esses 30 e 30 ele não consegue tirar do nada. 100 é o que ele tem. Ele precisa tirar de um outro lugar. Então ele, vamos dizer aqui, tirou do corpo e tirou da diversão. Então é um cara que não tem mais hobbies, não tem mais diversões pessoais, e é um cara que se desleixou com o seu corpo, com a sua aparência, com a sua saúde, focando só em ganhar dinheiro e em cuidar da sua própria família. Essa é a típica vida do tradicional conservador. Então, para ele estar azulzinho aqui, tá vendo? Que é muito feliz, muito bom no que faz, cara, ele vai estar entregando aqui coisas em que ele vai estar ruim, que é o corpo dele. Imagina um cara com 30% de gordura, 30, 35, 40, e é um cara que não se diverte. E está vivendo aqui uma vida financeira mediana. Então, para um cara ser em 5 pontos, para ele conseguir ser bom em 2, ele tem que ser mediano em 1 e ruim em 2. É assim que o ponto é. Você precisa sacrificar algo para ter uma outra coisa. Vou dar um exemplo, por exemplo, dos caras hedonistas, esses caras aí que vivem em festa, diversão, de Instagram, né? O que esses caras têm? Eles têm um corpo muito bom, tá aqui, ó, corpo azulzinho, e eles têm diversão, gasta dinheiro com diversão, tá entendendo? Com hobbies, com sua vida, beleza. Para um cara poder fazer isso, ele tem que abdicar de outras coisas, igual família, né? Se ele tem uma família, um cara hedonista que só vive pelo prazer, a família dele vai ser infeliz. Vida financeira, vai ser um cara que vai estar em dívidas para poder manter aquele padrão de vida, e vai ter uma carreira mediana, ele não vai conseguir se dedicar. Um cara que vai de festa em festa, de balada em balada, ele não vai ser um cara que vai se dedicar muito.
Por exemplo, agora eu vou dar uma mágica. Se você comparar, por exemplo, com o MGTOW, o que o MGTOW ele tem capacidade de ser? O MGTOW geralmente foca muito em corpo, em carreira e em vida financeira. O MGTOW, perceba que família da Tony Vermelho, ele é um cara que ele abdicou da família. E como ele abdicou de família, ele pode gastar o Brahma dele, o XP dele, em outra coisa. Então ele pode ter uma diversão normal e ele pode ter uma vida financeira excelente, guardar 20% do que ele ganhar, pode ter aí uma carreira excelente e pode ter um corpo muito bom, um corpo excelente. Tudo isso porque ele abdicou de uma coisa. Então qual é o segredo da vida? Quanto mais coisinhas você colocar aqui na sua vida, você colocar aqui vida espiritual, tocar piano ou essas coisas aí, logo você vai perceber que você não vai conseguir fazer, porque você vai ficar no 0 a 0. Então quem tenta fazer muito não consegue fazer nada. Qual é o segredo? Fazer pouco. Aí você vai me falar, mas e os caras do Instagram que são bem sucedidos em tudo? Como é que funciona? Existem duas coisas: efeito Instagram e ciclo. Mas isso aqui eu vou falar voltando pro vídeo. Vamos sair da tela do celular e voltar. Saindo um pouco da tela do meu celular, eu acho que a planilha ficou bem explicativa. As duas coisas que existem e que fazem a gente ter essa impressão de extraordinariedade é o efeito Instagram, o primeiro delas, e o efeito ciclos. Quais são esses dois efeitos, basicamente? O efeito Instagram, ele é muito interessante. Veja bem, quando você entra no Instagram, você não segue uma única pessoa, você segue diversas pessoas diferentes. Entre essas pessoas diferentes, nenhuma delas vai colocar o bastidor da sua vida no Instagram. Todo ser humano vai apresentar a melhor parte de si. Então todo ser humano vai apresentar aquela parte que ele mais se dedica. Ou mesmo que ele se dedique igualmente a todas as coisas, seria idiotice nossa não compreender que existem pessoas que têm habilidades inatas para coisas para fazê-las se desenvolver de forma melhor. Existem pessoas que podem ter famílias melhores, existem pessoas que podem ter empregos melhores, porque existem pessoas com habilidades diferentes uma das outras. E o efeito Instagram é que, como todo mundo está apresentando a sua melhor parte, quando nós entramos no Instagram, nós vemos uma pessoa que é muito bem sucedida financeiramente. Então nós olhamos para baixo e vemos um cara que ele é campeão de fisiculturismo. E então nós rolamos para baixo e nós vemos um gênio da música tocando. E então nós rolamos para baixo e nós vemos um pintor de excelência. E quando termina o dia, parece que tudo que nós vimos é um homem perfeito. Parece que todo mundo é bom em tudo e só nós somos ruins nas coisas. Então nós começamos a nos culpar e a nos ver como inferior às outras pessoas, porque parece que todos os nossos amigos são bons em tudo. Mas não, a realidade é que o que o seu amigo mostra no Instagram é somente aquele pedaço que ele tem. E aí entra o efeito ciclo. O que é o efeito ciclo? Quando nós entramos no Instagram, no YouTube ou em outras redes sociais, nós não vemos só os nossos amigos com o efeito Instagram. Nós vemos a sociedade como um todo com o efeito Instagram. E aí, quando nós falamos de sociedade, nós começamos a sair de uma base onde nós nos comparamos com pessoas que tiveram as mesmas oportunidades, habilidades semelhantes, criações iguais, pessoas da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. E nós começamos a abrir o mundo para basicamente todo um continente e, por que não, todo um mundo de pessoas apresentarem as suas habilidades inatas. Logo, o homem está comparando o seu shape com o shape do Sebum. No mesmo dia, ele está comparando as suas habilidades com as habilidades do Cristiano Ronaldo. E aí ele começa a comparar o dinheiro que ele tem com o dinheiro do Jeff Bezos. E quando ele percebe, parece que ele é um fracassado total. Mas a realidade é, você está lidando com pessoas que fizeram aquele ciclo que eu mostrei para vocês lá no meu telefone, lá na planilha que eu criei para vocês. Eles pegaram e eles abdicaram partes inteiras da sua vida para aquilo. Você acha que quando o Jeff Bezos ele chega em casa, ele é um bom pai? Ele é um bom marido? Você acha que ele tem hobbies? Você acha que ele tem qualquer outra coisa que não seja o trabalho?
Eu nunca vou esquecer quando o Flávio Augusto, em uma entrevista que ele deu para o Danilo Gentili, você pode procurar aí que você vai encontrar, ele mostra a mão dele tremendo e ele fala: vou me aposentar quando eu fizer 40 e poucos anos, ou 50 anos, não me lembro ao certo. Mas o que ficou muito marcante para mim foi: quantas horas você trabalha por dia? E ele diz: olha, desde que eu abri as minhas empresas eu trabalho de 12 a 16 horas por dia. Eu te pergunto, um homem que fica de 12 a 16 horas por dia dentro do seu escritório, formando o seu império, não estou dizendo que ele é mais ou menos feliz do que as pessoas. Se ele encontra realização naquilo dali, é isso que ele deve fazer. Mas um homem que faz isso, ele tem outras coisas na vida dele que não isso. Tá? Eu não sei qual é a imagem que o Flávio Augusto passa de ser, não sei se ele passa a imagem de ser um bom pai, de ter uma família muito feliz, mas eu duvido que depois de 16 horas dentro de um escritório, ele vai dormir mais 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ele tenha tempo para ser um bom pai. Se tudo que ele faz é sair da empresa e dormir, ou acordar e ir para a empresa. A vida dele se resume a isso, e nisso ele é realmente muito bom. Ele não só é um homem com habilidades superiores, um homem que nasceu com predisposição para aquilo, mas ele é um cara que se dedica inteiramente a isso. Eu te pergunto, uma pessoa que se dedica só a isso e que tem o resto da sua vida anulada, a vida dele se resume a dormir, comer e empreender. Ele não seria um empreendedor muito melhor do que você, não teria muito mais dinheiro do que você? Obviamente que sim. E essa é a máxima do sucesso. O homem vive por aí angustiado, querendo ser bem-sucedido em todas as coisas, mas isso é impossível. Você nunca vai ser bem-sucedido em todas as coisas. Você pode ser alguém mediano e ter resultados medíocres, e lembre, medíocre não é um xingamento. Você pode ter um resultado medíocre em tudo, ou você pode ser um cara bem-sucedido, muito bem-sucedido em uma coisa. Alguns eles podem ainda me apontar: mas eu conheço pessoas cujas têm todas as áreas da sua vida bem desenvolvida. São pessoas que têm a aparência bem desenvolvida, são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que têm famílias bem desenvolvidas, são pessoas que têm tantos pilares onde eles são excelentes. Eu conheço essas pessoas. E sim, vamos concordar com você que você conhece, por mais que você não conheça a fundo, como eu também não, nós vamos colocar um ponto de interrogação nisso daí e aceitar que o que é passado pela imagem, que é filtrado e tem toda uma equipe de marketing, é verdade. Digamos, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo, que é um exemplo disso, um homem bem-sucedido em todas as áreas da vida. Se você analisar muito bem o que é o Cristiano Ronaldo, você vai ver que o Cristiano Ronaldo ele faz uma coisa na vida dele. E todas as outras coisas, elas parecem ser propósitos e outros pilares na vida, mas não. Elas são só consequência dessa única atitude. O que o Cristiano Ronaldo é? O Cristiano Ronaldo é um jogador de futebol. Como jogador de futebol, o que é a ferramenta de trabalho dele? A ferramenta de trabalho dele é o corpo dele. Então o corpo dele precisa estar em forma, bem definido, em alta saúde. Aí você olha e fala: o Cristiano Ronaldo, ele é um exemplo de homem bem-sucedido financeiramente e bem-sucedido no corpo, na saúde, na aparência. Não, corpo, saúde e aparência são consequências do trabalho dele. Ele é um homem bem-sucedido no trabalho dele e para ser bem-sucedido no trabalho ele tem aquele corpo. Mas o Cristiano Ronaldo é um ótimo pai. Ele é um ótimo pai. Mas todo momento que ele passa com o filho dele, ele passa com o filho dele vendo jogos de futebol, como você pode acompanhar no próprio documentário do Cristiano Ronaldo que tem na Netflix, porque ali naquele momento ele está estudando sobre os adversários dele. Então quando ele está com o filho dele, ele está trabalhando. E o tempo que ele passa extra com o filho é treinando, fazendo treinamento no filho dele e treinando ele também junto, os dois treinando juntos. A única coisa que o Cristiano Ronaldo faz é trabalhar. A única coisa que o Cristiano faz é jogar futebol. As outras coisas são ilusões. Parece que ele está fazendo outras coisas, parece que eles têm outros pilares, mas não. O futebol é o único pilar da vida do Cristiano Ronaldo. E isso é que dá esse efeito em você. Agora, obviamente, você pode encontrar coisas que aconteçam isso. Existem diversos exemplos. Por exemplo, o fisiculturista profissional que ganha dinheiro com isso é um cara bem-sucedido financeiramente, ao mesmo tempo que é um cara bem-sucedido
em termos de aparência, de corpo, e é um cara bem-sucedido, você consegue perceber? Você pode encontrar coisas aonde você vai filtrar e colocar energia em uma única coisa que vai te gerando outras. Não há nada de errado quando você faz isso. Agora, você precisa entender que eles não são como você, que é um homem comum e que divide seu tempo em todas as coisas. Você quer ser um bom pai, ter uma família, mas também quer se desenvolver na sua carreira, também quer se desenvolver na sua vida financeira, também quer se desenvolver no seu corpo. A realidade é que isso é uma coisa que não existe. Não tem como você ser 100% em tudo. Não dá para você ganhar dinheiro como Jeff Bezos, ter o corpo do Sebum, ter a família do... Não sei quem tem uma família muito boa, um grande exemplo de família aí, mas você não pode ter essas coisas todas ao mesmo tempo porque você é um ser humano limitado. Você tem só 24 horas por dia, você tem energia limitada e habilidades limitadas. Por isso você não pode ter todas as coisas. O único caminho que você tem, então, é optar por ignorar outras partes da sua vida, em deixar outras partes em detrimento de uma parte que você veja mais importante. Talvez criar essa ilusão aí de outros pilares, quando na verdade você está fazendo só uma coisa e nela você está sendo extraordinário, ou de viver a sua vida de maneira simples, de querer aproveitar a sua vida. E aí é o que eu te falo, você não precisa ser um homem extraordinário para poder ser feliz, porque a vida são sensações, são as coisas que você enxerga como vitória, que te dão a sensação de felicidade. Você pode, depois de um dia de trabalho, sentar, tomar um uísque, fumar um cigarro, não, porque cigarro, mas fumar um charuto. Você pode sair uma vez por mês, você pode ir jogar paintball e isso ser vitórias na sua vida. Você pode abraçar seu filho e isso ser uma vitória. Você pode ter tantas coisas como vitória que não há necessidade de você tentar ser esse super-homem. E buscar ser isso, prender-se a isso, ter a ilusão de que isso é possível, é a causa do sofrimento do homem moderno. Você nunca vai ser extraordinário. Esqueça a habilidade extraordinária das coisas. Esqueça isso. Se você tem um sonho, um objetivo, uma meta que demande você ser uma pessoa extraordinária, vá e faça. Mas saiba que você vai ter que sacrificar coisas em prol disso. Sacrificar sua vida em prol, pedaços da sua vida, melhor dizendo, em prol daquele outro pedaço da sua vida. Se você não tem um propósito tão extraordinário assim, não há necessidade de você se sacrificar. Você pode aproveitar de todas as coisas, comer de tudo que tem na mesa, sentir todas as coisas e ainda assim ser um homem feliz. É só aprender a apreciar a vida e parar de fazer comparações injustas com você. Não há necessidade de você comparar o seu bastidor com o palco de alguém. Eu vejo muito isso dentro da nossa comunidade. Tem gente que compara a sua vida com a vida do cara que ele vê como, entre aspas, Chad. E aí ele compara a aparência dele, que é o ponto fraco dele, com a aparência do cara que é bonitão, que é o ponto forte. Mas, cara, você não sabe que ele também tem uma bagagem. Aquele cara, ele pode ser bonitão e depressivo. Muita gente são isso. Tem aquele canal do Todo Dia Podcast, a entrevista dele que ele faz com o Chad de lá, depois vocês procuram, é muito interessante essa entrevista. Ele é um cara que vive em depressão. Às vezes você não tem essa doença. Então como é que você pode comparar e dizer que a vida dele é melhor do que a sua? Não. A essência da felicidade é a autoaceitação, a compreensão de quem você é, a habilidade de aproveitar a vida sendo você mesmo. E você faz isso a partir do momento em que você abdica desse padrão que está manipulando a sua mente na sociedade atual, de que você tem que ser bom em tudo. Porque adivinha só, segredo, ninguém é.